A empresa foi aberta em 94, né? Eu abri a empresa com 16 anos. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem em Comum. Estamos chegando para todo o planeta Terra, onde tiver um sinal de internet. Nessa quinta-feira, nós estamos chegando. Hoje nós vamos receber um convidado que está pela primeira vez batendo um papo assim em podcast. Talvez vocês vão sentir um pouco nervoso no começo, mas eu espero que ele fique bem à vontade. De uma empresa na área de tecnologia aqui da nossa cidade, uma empresa que foi premiada internacionalmente. Enfim, uma história que começou muito cedo e vocês vão conhecer toda a história da Box TI e a história do Rodrigo Lucal. É isso? Lucal. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Esse aí é o Rodrigo, galera. Ele é sócio da Box? É proprietário? Isso. Sócio proprietário? Sou sócio. Uhum. Sócio proprietário? Isso. É. Uma parte da empresa. Explica pra galera aí que tá chegando agora e não faz a menor ideia. O que é a Box TI? O que vocês fazem? A gente desenvolve software. Bem pertinho pra mim. Não. A gente desenvolve softwares específicos e fazemos locação de times de desenvolvimento de sistema para algumas empresas. Tipo, me dá um exemplo. A pessoa tem uma necessidade, a empresa tem uma necessidade, só que quer desenvolver dentro da empresa algum software, alguma coisa assim. Daí a gente aloca as pessoas, fazemos uma gestão do time e a gente desenvolve dentro do cliente. Você tem uma porrada de o quê? Desenvolvedor, analista? Desenvolvedor, analista. Entendi. Mas se tem alguma parada assim que eu conheça, alguma empresa que eu conheça? Nossos clientes são Renault do Brasil, Docol, Localweb. Não, pouco conhecido, graças a Deus, as marcas. Mas aí vocês desenvolveram um software interno. Isso, cada cliente tem uma situação diferente. A gente não trabalha numa linha específica de software. A gente resolve o problema dos clientes, né, conforme a necessidade deles. O cara te apresenta uma dor. Apresenta uma dor e a gente apresenta uma solução e colocamos em prática. Entendi. E você está há quanto tempo no mercado? Na verdade, a empresa foi aberta em 94, né? Eu abri a empresa com 16 anos. Era sócio assistido do meu pai. Tinha mais um sócio, Daniel, que estudava comigo na Escola Técnica Tupi. Daniel faleceu já há um tempo atrás, Daniel Maziero. Daí a gente começou a empresa, né, muito novo e tal, e não tinha muita experiência, nada, e começamos a desenvolver sistemas específicos assim, para algumas empresas. Um tempo depois fizemos... Mas isso era Pentium 2 nessa época? Cara, era 486. 386 SX. Nossa, as coisas eram muito lentas nessa época aí. Era 94. Aí a gente... aí por uma questão... questões de negócio mesmo, a gente abriu uma outra empresa, né? Aí mudou de nome com o tempo, daí tinha a Before Business, depois o nome dela virou Before Business. Aí tinha a informática, que desenvolvia, e a consultoria, que prestava consultoria. Essa consultoria a gente abriu em 2003. E essa Before Business consultoria que virou a Box TI que existe até hoje. Mesmo CNPJ, tudo. Bem que a galera tudo já manja um pouquinho de informática hoje em dia também, né? Hoje em dia, esse mercado aí não... Hoje é bem diferente, né? Antigamente. Antigamente era pouca gente tinha conhecimento para qualquer coisa, né? O computador não ligava mais. Não tinha internet, a gente para instalar, para levar. Parte de hardware era muito difícil, burro, né? E é uma época assim que o pessoal para instalar o sistema numa empresa tinha que levar disquete, né?
Dava problema, a gente tinha que ir na empresa resolver. Hoje em dia é tudo Nossa, hoje o cara tem... online. Hoje em dia a gente consegue ter cliente fora, Dá pra né, baixar, de forma manda transparente. um arquivo pro cara, ó. Instala isso aqui, vai A dar... gente entra no servidor deles, Remotamente. normalmente, remotamente, né, fazer Nossa, é outros atualizações. tempos. Mas eu quero voltar lá pra 94, Rodrigão, contar essa história aí do começo, cara. 94, eu nasci em 90, bicho. Eu nasci em 90 e Ali eu... no jardim ainda. E eu fui descobrir que existia um negócio chamado tecnologia de informática, sei lá, nos anos 2000, eu acho, ali. Então eu não fazia ideia do que... Eu não fazia ideia do que estava rolando nessa área de tecnologia naquela época ali. Mas você, em 94, já estava abrindo tua empresa disso. Você é joinvilense mesmo? Sou de Joinville. Como é que foi teu contato, cara, com essa parte de tecnologia? Ou quando é que você despertou para essa área? Quando eu tinha uns 10 anos, um primo meu ganhou um computadorzinho, um TK-85 a gente chamava. Aí eu vivia na casa dele, assim, eu tomei gosto por isso. Que fazia o que um TK-85? Cara, cada programa que tu queria, tu tinha que digitar o programa lá para fazer um joguinho, alguma coisa assim. Aí era com fita cassete para gravar o que tu desenvolvia. Era pequeno? Era pequeno? Era pequenininho, assim. Monitor, a Ligava parte... na televisão. TV preto e branco. Era quase um videogame, um semi-console já o negócio. Só que tu não tinha programa para comprar nada. Tu tinha que comprar as revistas, daí vinham os códigos dos programas, aí tu tinha que digitar. Era tudo experimental mesmo, né? Experimental, E daí eu gostei disso. Daí em 89 eu fiz o meu primeiro curso. Antigamente tinha uma escola chamada ICB, ali na Getúlio Vargas. Daí eu fiz um curso lá, depois comecei a ajudar lá, não saía de lá, ficava de segunda a sexta-feira lá sendo monitor de curso. Tudo. ICB, curso do quê? De informática. Mas daí já... de programação, daí na época tinha curso de Pascal, de COBOL. Mas tava o quê? Tipo, Pentium... O que era o... Não, usava os Apple II da época, os primeiros Apple, e tinha PC já, só que era PC XT na época. Que eram uns gabinetão? Aqueles gabinetão branco, assim, com teclado, tudo teclado mecânico. E nessa época aí, cara, também era uma coisa que pouca gente tinha acesso, né? Eu imagino. Pouca gente tinha em casa, né? Quase ninguém tinha computador em casa, né? Era uma coisa bem comercial mesmo e pouca gente também, né? Provavelmente. Porque eu lembro que em 90 e poucos, cara, minha avó trabalhava na prefeitura lá no interior, com quem eu morava. E em 90 e poucos eu ia muito com ela pro trabalho. E eu, cara, eu acho que eu nunca vi um computador lá na prefeitura, agora parando pra lembrar. Porque minha avó, ela trabalhava na parte de tributação e fiscalização e tudo mais. E era tudo máquina de datilografar. Naquela época, o imposto de renda era feito num caderno. Tinha que buscar um caderno, o pessoal preenchia a mão. Quem mexia com papel carbono ganhava muito dinheiro naquela época. Pois é, cara. E aí você já, muito cedo, você já estava tendo contato. Provavelmente, você foi uma das primeiras 1000 pessoas a ter contato com esse tipo de conhecimento. Não com o equipamento. Mas eu digo o conhecimento técnico sobre aquilo, né? Aqui no Brasil. Não, é que assim, umas empresas grandes já usavam, né, naquela época. Acho que tinha mais gente, assim, mas era uma coisa que estava começando aí, né? Eles davam curso, né? Os teus amigos, quantos caras sabiam fazer o que você sabia? Mexer com as coisas que você sabia? Eu sempre, assim... Depois disso eu fui fazer um técnico na Tupi e tal, e as minhas amizades eram tudo desse meio, sabe? Só os nerds. Só os nerds. Né? E todo mundo, porque acaba atraindo, né? A gente tem os mesmos interesses e tal, e a turma estudava no Elias Moreira ali, e daí o pessoal já gostava disso, daí tinha os joguinhos, tal, tudo com disquete e tal. Vocês acabavam depois, né? sendo os primeiros também a ter contato com essas paradas de gamificação das coisas. Porque né? começou aquela época, né? Aí como a gente estava na escola, essas Qual coisas. foi o primeiro jogo que você jogou de computador aí? Cara, eu gostava muito de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1 até hoje. Tinha muito... Mas devia ser... era arcaico, né? Tudo os quadrados aparecendo. Era 5... Fórmula 1 porque vocês queriam chamar, que era só um trocinho ali em Tetris, como é que é? Em pixel? Se mexer. Pixel grandão, tela, preto e branco, né? A molecada joga Minecraft, hoje eles acham que eles estão jogando um baita jogo, né? Ele fala, tudo era assim, antigamente. Não fala mal de Minecraft, que meu filho deve estar escutando. Não, mas eles acham que, nossa senhora, né? Meu pai, você tem que ver esse jogo. Fala, pois isso aí é o básico do gráfico mais básico que existe. Isso é a matriz do gráfico, né? O Minecraft, ele tem uma questão mecânica por trás, né? Ele é um jogo que deu certo. Tem muita gente que joga hoje por causa mais da mecânica, dos recursos que tem por dentro do jogo, não exatamente o recurso gráfico. Porque não quiseram, né? Porque é bytes, né? Bytes pra caramba. Meu irmãozinho gosta muito, cara. E eu não vejo fundamento, ficar construindo, destruindo coisas.
Isso aí é um curso online para pedreiro, eu falo para eles isso aí. Mas eles gostam bastante. Gosto. Mas o que te fez ficar nesse mercado, cara? Assim, tipo, o que te fez permanecer nesse negócio, assim? Cara, depois que eu fiz esse curso, eu já comecei a trabalhar na escola ali como monitor. Eu tinha 12 anos, eu acho. Eu nem podia trabalhar. Naquela época, o pessoal trabalhava e pronto. Na escola lá onde você estudava? Não, nesse curso que eu fazia, Sim. na ICB. Uhum. Aí, ali dentro tinha uma empresa de informática, né? Até que o dono da empresa, a maioria é meu colega até hoje ainda. Eles desenvolviam um sistema na época para Transtusa, para algumas empresas. Daí eu comecei a fazer um estágio lá dentro. Daí eu tomei gosto pela coisa e... né, aí foi uma coisa bem natural. Uhum. Daí eu entrei na Escola Técnica Tupi, em 94. Estudar em o quê? 92, acho que foi. Processamento de dados eu fazia. Técnico em processamento de dados, na Tupi. Cara, eu nem sabia que existia essa faculdade aí. É um segundo grau, né? Fazia segundo grau. Era técnico? Técnico, é. Cara, que louco. E daí eu comecei, depois que eu comecei lá, eu encontrei o Amaury de volta e daí eu comecei a trabalhar como funcionário na empresa dele. Uhum. Aí fazia programa para várias empresas, clientes deles e tal, tudo no disquetezinho e tal, aquela época. Qual foi a assim. primeira coisa que você desenvolveu, assim, sozinho, você lembra? Cara, eu lembro, assim, que eu estava envolvido num projeto da Transtusa, na época, assim, que imprimia aqueles horários de ônibus que iam no terminal, sabe? Aham, E a gente tipo fazia, itineráriozinho. né? os itinerários, tudo. Era um sistema de controle de tráfego. Uhum. E eu fiz alguns relatórios e tal. Essa primeira lembrança, assim, que eu vi algum programa que eu fiz Funcionando. rodando em algum lugar. E assim. teve algum que você desenvolveu sozinho, você lembra? Vários também, vários. Mas lembra o Depois, na primeiro, sequência- primeiro que tu fez sozinho? Cara, assim, no tempo da Escola Técnica Tupi tinha feira de ciências, né? Daí a gente Legal. desenvolvia projetos. Aí eu fiz um sistema de videolocadora na época, que estava em alta, né? Eu já Aí- tive uma. Ah, é? Uhum. Aqui em Joinville, não? Não, lá no interior do Paraná. Ah, tá. Aí, assim, a gente montou uma videolocadora, tinha uma videolocadora antigamente, a Hobby Tape, que era bem grande aqui em Joinville, né? Eu fui lá, conversei com o Jorge, que também é amigo meu até hoje ainda. Peguei alguns filmes lá, pegamos uma sala da Escola Técnica Tupi, fizemos uma locadora, desenvolvemos um sistema com código de barra, tudo bem completinho. Esse foi um dos primeiros sistemas mesmo que eu fiz sozinho, né? Que legal. Até esse eu vendi algumas cópias depois e tal. Talvez eu Isso tenha me usado levou- um piratão do teu, então. Pode ser. Tinha bastante gente que usava. Aí por causa desse contato que eu fiz com o Jorge lá da Hobby Tape, um ano depois eu fui trabalhar com ele lá, cuidava do sistema da Hobby Tape. Era uma rede de, acho que 15, 16 lojas que tinha aqui em Joinville. Na época... Mas aí, o teu sistema era aquele sistema completo, você consegue dar entrada, colocar no... Era um sistema de locação, né? Cadastrava os filmes. Sim. Né? Prazo, fazia aparecia locação. quando que era a entrega, tal filme vai voltar tal dia. Controlava a multa. Ah, né? que legal, cara. Nessa época era... Rebobinou, não rebobinou? Aí tinha controle de caixa, essas coisas, mas tinha multa por falta de rebobinar. Nossa, essa época era lazarenta mesmo, cara. E naquela época era assim, ó, tinha acho que 15, 16 lojas da locadora, e todo dia de manhã cada gerente tinha que passar na matriz, que era ali na frente do Miller, que virou Magic Video depois. Ah, E sim, aham. E daí levava o disquete para a loja, baixava as informações, e final do dia também pegava, porque era tudo, embora não tivesse uma ligada com a outra, tu locava num lugar e no outro dia tu podia devolver em outra loja. Por causa dessa comunicação via disquete que a gente fazia todo dia de manhã e de noite. Era feita uma consolidação. Nossa, mas no que sistema. inferno, né, cara? Era um inferno. Aí dava problema no disquete, aí tinha que voltar para a loja, fazer cópia de volta. Nossa. Na verdade, esse sistema ele já existia, né? Depois, posteriormente, eu fiz um sistema para ele. Blockbuster. Eu fiz um projeto para Blockbuster também. Bem na época que foi vendida para Americanas. Pra Americanas. Né? Foi nessa época que eu tinha locador. É? Era massa. Época boa. Era massa. Mas essa época aí que eu era cliente, que eu tinha que rebobinar filme, era xarope. Nossa senhora. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um DVD, eu rebobinei também. Tava rebobinando, meu pai me deu um tapaço, falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tá escrito lá que paga multa se não rebobinar. Ele falou, mas isso aí não precisa Era rebobinar. uma confusão para controlar, porque numa época tinha as duas coisas juntas na locadora. Exatamente. Aí, em termos de sistema, assim, teve que fazer questão de fita dupla, essas coisas, tinha um monte de peculiaridade, assim. Não, eu imagino. Eu lembro que na nossa lá tinha três modalidades de preço. Eu não sei como é que era aqui, mas devia ter também, né? Que era por crédito. Aqui era um dos únicos lugares que fazia por crédito. Por exemplo, tinha filme de 1 crédito, 2 créditos, 3 créditos. Aí os lançamentos eram 6 créditos. Então tinha muito mais do que lá. Pra mim era 3, por exemplo, 3 créditos, sei lá. Que tinha de
E já era bem lazarento às vezes. Assim, Isso, daí os lançamentos eram 6 créditos, 5 créditos. mais caro e menos. Cara do céu, você tinha noção de preço de compra desse bagulho aí? Você via o preço que os caras pagavam Nas fitas? É. Lembro. É caríssimo, né? A galera não fazia ideia, né? O quanto demora... no final, né? A gente tinha depois, né? Aí, isso, quando eu comecei a trabalhar lá, tinha um outro sistema, né? Que era de uma outra pessoa, o Beto, que tinha feito. Aí depois eu acabei desenvolvendo um sistema novo para eles e tal. Mas daí tinha toda a parte de estatística, de sugestão de compras. Né? Ele via quando um filme se pagava ou não se pagava. Mas tinha filme, por exemplo, Titanic, foi comprado mais de 100 cópias naquela locadora, na rede. Caraca, bicho. Ideia acho que um ano foi a maior videolocadora do Brasil. Que loucura, bicho. Recebia prêmio, tudo era enorme. Que loucura. A Magic se tornou a Magic depois. Isso. E a última Magic foi a última locadora que eu vi, cara. Ainda tem, né? Onde era a Hobby Tape, a Magic Video, ainda atrás no estacionamento tem uma portinha lá que ainda dá pra ir lá. Vendida. Eles alugam um filme lá ainda. Que loucura, cara. Deve ser uma das últimas do mundo, cara. Tipo assim, bagulho vintage mesmo, assim. Raiz. Porque eu peguei a saideira já. Lá, pô. Isso que, cara, lá onde entramos no papo videolocadora agora, mas nunca conversei com ninguém sobre isso, então já tá massa. Eu lembro que, primeiro, eu não fazia ideia do quanto custava um filme original. Não fazia ideia, cara. Eu era no interior do Paraná. E aí, na época, eu tava morando em Curitiba e voltando pro interior. Em Curitiba tem todas as distribuidoras da região sul, estão ali. E aí, comecei a ir pessoalmente lá. Mas, cara, eu não fazia ideia do quanto era caro. Porque você pensa, sei lá, não sei quanto que era aqui em Joinville. Lá, um preço de locação, ticket médio, R$5. De locação de um filme. Nessa época, eram R$100 o filme, mais ou menos. Pra mais, cara. R$100 aí um filme que não deu sucesso. Sucesso de bilheteria era quase 200. Eu lembro, na época... saiu o primeiro Mercenários, estava naquela saga Crepúsculo, lá tava no, sei lá, o Eclipse, então um filme vinha bombando mais que o outro, né? E arrastando o outro. Cara, esses aí, pô, eu demorei pra conseguir pagar os filmes, cara. Porque assim, ó, você tinha que fazer muita locação e eu não conseguia, que nem os caras compraram 100. Eu não comprava, eu tinha um de cada. E assim, muito filme nem se pagava, mas tu tinha que ter pra chamar o pessoal pra locadora, né? Sim. Tu acaba, na média, tu tem que ter lucro, mas é porque alguns filmes muito bons, o cara vai lá, bastante. E o cara vai lá, loca de 2, 3, uma pancada, né? Então, um daqueles 3 ali tem que ser custo baixo e muito saída, né? Nossa, cara, mas era loucura. E eu lembro que, e a outra parada que eu não fazia ideia nesse negócio de ter locadora, cara, é que o bagulho da internet ia passar o rodo no negócio de locadora, assim. Então eu peguei a finaleira, eu peguei aquela... Quando eu parei, começou a transição pro Blu-ray. As que ficaram já estavam transicionando pro Blu-ray. Pra ter... Mas também só é bom pra quem tem TV boa e home theater. Senão, grandes merda. É igual um DVD, eu sempre falava assim, tipo, qual que é a diferença do Blu-ray? Eu falo, cara, se não tem equipamento Blu-ray, um home theater, uma televisão boa, não é nada. É que nem assistir filme 3D aqui em Joinville. E isso, que era uma parada que eu não tinha lá, eu fico imaginando como é que eram as locadoras daqui, cara. Porque eu não tinha cinema lá. O cinema mais perto era muito longe da minha cidade. Então a galera não tinha contato. A gente, tipo, pô, eu levava um filme que já fazia 4, 5 meses que tinha saído do cinema e pra eles estava massa, era lançamento. Naquela época era essa regra, né? Saía no cinema e alguns meses depois só ia pra locadora, né? E mais tantos meses depois ia pra... Vender pra anos pra televisão. Né? Os caras tipo uma bolada ainda pra conseguir levar um catálogo de menos de um ano pra TV, assim. Então, e eu não sofri com isso. Eu imagino as locadoras daqui, cara. Devia ser loucura. Porque, pô, o filme acabou de sair de cinema, os caras já estão indo lá perguntar, certo? Tem aí pra... daí já começa a colocar cartaz na frente, né? Tem aqueles banners. Banner, né? Mano. Que era massa também. O pessoal já via aquilo lá, já vinha pra alugar. Não, mas é só daqui a 2 meses. Até que vem em breve, né? Em breve, lançamento, papapá. Nossa, que loucura. Nossa, agora trouxe uma... lembrança. Me trouxe uma nostalgia dessa época. Eu assisti, eu acho que em um ano aí, 500 filmes, cara. Eu gostava muito de assistir também. Nessa época que eu trabalhava, que eu era funcionário da Hobby Tape, daí alugava de graça, né? Pegava final de semana e ficava assistindo 3, 4, 5. E se falar que na locadora eu deixava rodando uns lá. Aí eu deixava rodando, principalmente um filme que eu não teria coragem de assistir sozinho de noite. Aí eu deixava rodando na suspense, uns trem assim. Eu tenho medo pra um cacete. Aí eu deixava rodando assim pra galera até falar, o que você tá assistindo aí? Eu falava tal coisa pra tentar. Mas, cara, o que eu tinha, esse estoque todo de DVDs ainda tá com o meu sogro, cara. Ele tem quase 500 catálogos na casa dele lá. Western, cara. Não sei se aqui a galera gostava, mas lá no interior, filme de faroeste, meu Deus, cara, acho que desses 500, uns 100 é disso, cara.
Uhum. Assim, a galera gostava muito, filme de Bang Bang, de chegar lá. Tem o público, né? Tem aquele público que leva só isso. Cara, era muito louco. E Mazzaropi também alugava muito bem lá na minha locadora. Mas tempos bons. E aí você trabalhou nessa época aí com essa parte de videolocadora. E quando é que você foi migrando pra... Daí nisso eu tinha de 15 para 16 anos, nessa época que eu trabalhava. Locadora, então, é pré-tua empresa. Isso. Uhum. Eu saí de lá para abrir empresa. Né? Eu sempre digo que eu nunca tirei férias na vida, porque eu trabalhei com a Mauri na decisão lá, eu trabalhei 11 meses, daí quando eu ia pegar férias eu fui para a Hobtape, trabalhei mais 11 meses, daí eu abri a empresa, e daí com a empresa a gente não pega férias. Não, patrão é o que se mais se lá, ainda mais que você tá empreendendo, né? E daí assim, a empresa eu abri lá atrás com um colega meu da Escola Técnica Tupi lá, perguntei para ele, tu tem alguma coisa para fazer esse ano? Era meio final de ano, assim. Cara, não sei ainda, não sei o que, não sei se eu vou trabalhar, vamos abrir uma empresa, vamos. Aí começou assim, naquela época, né? Era diferente o negócio, né? Daí a gente alugou uma sala, né? Não existia a palavra empreendedorismo, né? Ninguém falava disso, né? Naquela época, né? Aí cada um trouxe seu computador, alugamos uma sala ali na Rua Paraná, ali no Anitta Garibaldi. Uhum. E daí fomos lá e, o que a gente vai fazer? Aí fizemos sistema de impressão de cheque, naquela época... não tinha aquelas maquininhas para preencher cheque, sabe? Daí a gente fez um sistema para fazer isso. Aí fizemos alguns sistemas para loja tal, e aí fomos conseguindo os clientes tal, e daí com o tempo a gente foi se aperfeiçoando tal. Sempre os dois? A gente deve ter ficado uns 3 anos junto, mais ou menos. Só os dois trabalhando? Aí depois começou a ter mais gente, aí ele saiu, né? Aí eu virei sócio do Amauri, aquele do meu primeiro emprego. Caraca, mano. E daí fomos, né? Daí foram aparecendo outros clientes e tal, e foi evoluindo. Depois a gente focou em outros tipos mais específicos de sistema. Mas você, nesse começo, vocês estavam fazendo ainda aquela parada informática e software? Hardware e software ou Não, sempre só software. Eu nunca trabalhei com hardware. Não, tipo, manutenção, nada. Não, só software. Porque isso é BO também, né? Cara, tem que gostar, né? Cada macaco no seu galho, nem diz. Não, hoje em dia vale a pena, porque hoje em dia é muito... Hoje consegue comprar componente muito barato, mas eu lembro que, imagino que sei lá, em 90 e pouco lá, antes dos anos 2000... Antigamente tinha muito problema de rede, né? Era uma coisa que estava começando ainda. Ali na Hobtape, na época, foi uma das primeiras empresas de Joinville que tinha a rede Novel, na época, assim. Aí era um negócio que dava muito problema, não era esses cabos que tem hoje em dia, azulzinho, sabe? Cabo coaxial... Daí dava problema e vivia caindo a rede e coisa, mas era uma empresa. O famoso tamo sem sistema. O tamo sem sistema. Aí parava tudo. Né? HD naquela época, eu lembro que o Jorge lá, ele deu um Monza, acho que 89 na época, em 1990, acho que era 91, ele deu um Monza 80, acho que era um carro de uns 2 anos de diferença, assim, um Monza, em troca de um HD de 10 mega na época. Meu irmão! Ele investia bastante, assim, ele gosta até hoje ainda bastante de tecnologia e tal, e sempre investia nisso. Hoje ele tá comprando um satélite. Hoje é outro momento. Hoje a gente tem, depois mais pra frente a gente vai chegar lá, mas hoje os caminhos se cruzaram depois de volta em outros negócios e tal. Eu e o Jorge somos amigos até hoje. Que legal. Que massa. E aí a empresa de vocês começou a andar, nunca em momento nenhum teve baixa. Por quê? Porque... Eu pergunto isso porque eu em 2000 fui começar a ter contato com computador, chegou uns computadores na escola e, sei lá, abriu a primeira lan house lá. Pra galera jogar CS, eu acho, sei lá. Alguma coisa assim. E algum jogo desses jogos de estratégia que a galera gosta até hoje, assim. Tipo, sei lá, uns LOL da vida, assim. Mas devia ser outro nome na época. E aí, rede socialzinha que tava começando, né? O Orkut, o Messenger, MSN, Messenger, né? Da Microsoft. E aí, era mais isso aí, Lan House, né? Mas pouca gente também sabia como funcionava direito. Também não era todo mundo que tinha. Eu não lembro se era mas eu acho que o Orkut, uma época, tinha que alguém te convidar pra você fazer parte ainda, lá na época, as raízes, assim. Acho que sim. E aí era xarope, porque lá no interior do Paraná, quem você conhecia que tinha Orkut? E aí, demorou muito, assim. Mas já foi o primeiro contato. E eu sou de um lugar onde as coisas chegam bem depois mesmo. Hoje menos, mas naquela época chegava bem depois mesmo. Mas aqui eu imagino com a cidade industrial, uma cidade gigantesca, esse teu mercado, vocês se posicionaram no momento onde ele estava em ascensão. Ou tô errado? É que assim, naquela época,
eu acho que a gente começou um pouco antes, né? A gente pegou um período que as empresas não procuravam isso ainda, né? A gente teve uma certa dificuldade no começo. Foi uma coisa que a gente começou a empresa e ela estourou, Uhum. entende? Porque não se tinha essa cultura, o pessoal tinha muito medo disso, não Você é tinha os caras que estavam, conhecimento. você é os cara que estavam vendendo máscara antes da Covid. Isso mesmo. É assim, preço de equipamento era muito caro na época, o pessoal não via vantagem nisso, entende? Mas sim, tinha empresas, algumas empresas que entendiam as vantagens e acabavam, né? A gente vendia e tal, trabalhava, mas não foi uma época muito assim gloriosa, digamos, Uhum. né? Quando é que o negócio começou a fluir, que vocês começaram a ficar rico, fazer viagem internacional e coisa Rico a nada? gente nunca ficou, né? Ah, para. Fizeram errado. Assim, lá por 2000 e pouco, a gente começou a desenvolver sistema de CRM, né? Gestão Que é? de relacionamento com o cliente, né? De call center, de força de vendas, essas coisas assim. Uhum. Daí aí que a gente começou a trabalhar para a Docol na época, aqueles sisteminhas de Palm Top, naquela época era Palm Top. Tipo bip. Tinha um tecladinho, Pager. tinha um Palm Top da HP com um tecladinho, tipo um HP 12C, mas era um computadorzinho 286. Uhum. Daí a gente fez um sistema para rodar lá dentro que cada representante tinha no Brasil inteiro para tirar os pedidos e tal. Né? E a gente começou a fazer sistema de automação de força de vendas, de CRM, só que também numa época que as empresas não tinham muito isso. Isso foi em 2000, 2001, uma época que estava começando também, sabe? Mas daí, assim, esse CRM foi um produto que ficou bastante tempo, né? A empresa depois continuou bastante tempo só trabalhando com isso, força de vendas, funil de vendas, tal. Mas aí você também tinha que ficar desenvolvendo sempre o sistema. Isso, daí a gente focou na questão de CRM. Uhum. Né? De melhorar e aprimorar. Isso, daí na época tinha uma evolução muito grande, por exemplo, na época de transição os sistemas antigamente rodavam em DOS, né, que era aquele modo caractere, tal, preto e branco, normalmente. Aí depois foi para o Windows, né? A gente começou a desenvolver CRM rodando no Windows. Aí depois começou o negócio de internet, e daí tivemos que fazer uma outra versão para web, né? O Aí isso tempo tudo foi todo uma tem que se evolução. Tem que ir se atualizar. atualizando. Uhum. E aí, e quando é que vocês começaram a, tipo, contratar gente, assim, que a empresa começou a... Cara, Tinha muito desenvolvedor nessa época já? Porque Cara, aqui tinha faculdade na área, né? tinha, numa época chegou a ter 7 faculdades em Joinville Na área. de Caraca, informática. mano. Vocês exportaram muito, cara, desse setor pra fora do... Porque, cara, eu não fazia nem ideia que assim, tinha ó, nessa época. nessa época começou a DataSul, e a DataSul contratava muito, entendeu? Ah, A que hoje é a DataSul, a Logo TOTS. Center, né? Que ela virou a TOTS, depois, né? Se uniram através de uma outra empresa e tal. Uhum. E daí nessa época tinha muita demanda. Aí tinha o curso técnico lá da Tupi, Mas a DataSul já atendia ao nível Brasil. Sim, eles tinham até escritório em outros lugares do mundo já. Ah, que loucura. Ah, daí a demanda... Na África, Estados Unidos. A demanda é né? gigantesca. Mas também o acesso à tecnologia é outro também, né? Os caras estavam muito à frente, talvez, né? Eles Porque até as coisas chegar no Brasil também não era rápido, né? Sim. Eles na época usavam uma linguagem que chegou ao ponto, acho que só eles usavam no mundo, porque a empresa que desenvolveu a linguagem, acho que praticamente o único cliente deles era a DataSul, só que era um cliente tão grande na época para eles, que eles mantinham a linguagem por conta da DataSul na época. Que loucura, cara. Uhum. Que loucura. E vocês, nesse momento aí, quando é que a empresa de vocês começou a crescer e se destacar ali? Assim, daí a gente tinha esse produto. Que se na manter, época eu já não entendi tinha. que vocês estavam se mantendo. Assim, a gente nessa época não teve um boom, né? A gente tinha lá uns 10 funcionários, mais ou menos, nessa época. Isso já é um boom. De certa forma, você sim, sabe, né? perto né? Porque na época tinha muita empresa de informática, só que muitas abriam, daqui a um ano fechava, né? Muitas não tinham foco, a gente pelo menos estava focado num produto, a gente tinha os clientes legais e tal. Né? Dava para se manter, dava para... Vocês não diversificaram tanto tipo de serviço que estavam oferecendo, né? E daí, assim, aí nessa época, aí tinha uma equipe muito legal lá, o Sandro, Andrei, Fabiola, tinha, né, uma época tinha umas 10 pessoas, mais ou menos, e daí começou como cresceu tal, eu acabei tendo uns problemas de ansiedade e tal, e assim, é uma época que tinha muito problema, né, desenvolvimento gerava muito problema. Às vezes tu tinha cliente que parava a empresa e a gente tinha que sair correndo. Tô ligado. Entende? E isso gerava muito estresse. E Uhum. chegou uma hora que eu cansei, não quis mais, aí eu conversei com o pessoal, né, os funcionários e tal, passei a empresa para 2 deles, né, fiz um negócio na época e tal. E aí comecei a fazer faculdade de Direito.
Não, muito mais tranquilo. Sim. Meu Tudo a Deus ver, do né? céu, Tudo a ver cara. com- Você é louco, Rodrigo. Não. Tava estressado demais, saí da empresa e fui fazer direito. Não. Aí, assim, aí eu me desliguei da empresa, né? Eles continuaram com os clientes, tudo, mantiveram o sistema de CRM e tal. E aí, durante a faculdade, né, para me manter e tal, eu comecei a construir, fiz um prédiozinho, administrei, construí para vender, assim, um prédio para me manter na faculdade. E depois, daí, quando eu terminei a faculdade, abri escritório, né? Eu tenho escritório até hoje, sou advogado, né? Que legal, cara. Daí eu fiquei 15 anos, Que área que você gosta de atuar? área civil, Civil. parte de contratos, problema, né? Mas tá bom. É. Bom. Uma área boa. E daí eu tô há 15 anos advogando já, né? E daí, aí assim, aí o Já Jorge, desenvolveu lá algum na sistema locadora- pra OAB? Não, provavelmente. Aí, ó. Moscando aí, podemos fazer um cambalá. E daí, assim, daí o Jorge, que era o dono da Hobby Tape lá na época, continuamos sendo muito amigos, né? Por todo esse tempo. Meu padrinho de casamento, tudo. O Amauri também, lá do meu primeiro emprego também. São amizades que eu trago desde aquela época, assim, que são muito valiosas para mim, né? Ô, Rodrigo, pera aí, deixa eu fazer um pequeno adendo aí. Porque nós estamos falando muito sobre a história da tua empresa e você nesse processo todo. Eu ignorei completamente a tua vida fora dessa área de sistemas, mas eu quero falar sobre isso. Quando você abriu tua empresa muito cedo, 16 anos. Eu com 16 anos, cara, eu tava chutando bola na parede da casa vizinha ainda. Eu tava no ensino médio, mas eu tava zero preocupado com o meu futuro e muito menos em abrir uma empresa. Tava preocupado em empresa, eu ia trabalhar, talvez. Nem tanto também. Mas você com 16 anos já tava abrindo tua empresa com sócio e quando você falou abrir empresa, eu pensei, beleza, o cara vai abrir empresa, vai... Falou, ó, galera, tamo aí, agora tem uma empresa e vou desenvolver software, precisar de software, sistemas aí, fala comigo. Mas não, vocês pegaram a sala, botaram os computadorzinhos de vocês para trabalhar, que já é uma responsabilidade, né? Porque você tá abrindo um caixa negativo. Sim. Que abrir uma empresa dentro do quarto é muito fácil. E naquela época, assim, tanto meus pais, as famílias em si viam muito, assim, o emprego, né? Se tinha uma visão, assim... De trabalho, né? A carteira de trabalho, de futuro, de estabilidade, principalmente, né? E a gente foi meio... Vocês foram... contra a maré, né? Vamos começar por aí. Você bem lembrado. Você já com 16 anos, você fez a tristeza dos pais. Sim. Que é ignorar a azulzinha. Você se era azulzinha na época. Era. Que é ignorar a azulzinha. Se a azulzinha não tá assinada até os 18 ali, o pai já começa a pensar, fiz um vagabundo. E aí vocês já falaram assim, não, vamos abrir uma empresa. Teu pai, como é que foi pros teus pais essa notícia de você chegar? Você tava lá no ensino médio, meu? Meus pais sempre me apoiaram muito, assim, né, em tudo que eu fiz. Só que eu senti muita preocupação deles, assim, minha mãe, porque no começo... Tem mais irmãos? Tem mais 2 irmãos. Assim, mais novo ou mais velho? Mais novos. Mais novos? Nossa, ainda podia puxar um trenzão errado ainda, né? Podia ser uma referência muito ruim. E, assim, eles se preocupavam muito porque, assim, os primeiros anos foram muito difíceis, assim, porque a gente não tinha experiência, não tinha, né, comercialmente a gente era muito fraco, né? Se mantinha, assim, tudo, mas aos trancos e barrancos. Uhum. Foi anos, assim. Uhum. E a gente sempre perseverando e continuando. E meus pais passaram um aperto. Mas ali, dos 16 até que idade ali, mais ou menos, assim, que você se viu independente, assim, de falar assim, mano, eu passo a fome que isso aqui eu não vou passar. Cara, assim, ó, quando eu fiz uns 20 anos, 19 para 20 anos, assim, já tava mais estabilizado. Você fala assim, não, que isso aqui tá tranquilo. Tipo, daqui pra cima. Assim, eu consegui comprar um terreno, fazer minha casa, né? Isso não é estabilizado, isso daí é bem sucedido. Não, isso já é bem sucedido, tá? Hoje, por nossa realidade do país aí, isso é muito bem sucedido. E aí, eu quero saber como é que apareceu um relacionamento na tua vida. Porque lá na minha realidade, a piazada que gostava muito de informática, dessa parte mais tecnológica, eles não eram muito eles eram meio avesso a relacionamento. Eles não eram... É o pessoal que não conversava com a gente direito, não dava bola pra gente, preferia estar internado em alguma coisa, lendo alguma coisa. Eram os mais nerds da escola ou da cidade, assim. Você sabia quem eram os caras. E esses caras não estavam nos rolês, porque eles estavam fazendo alguma coisa que na cabeça deles era mais interessante, estavam desmontando alguma coisa pra ver como é que era por dentro e tal. Como é que apareceu um relacionamento na tua vida, cara? Você era esse cara também?
Cara, assim, ó, eu sempre tive muitos amigos, assim, eu sempre fui de sair à noite. Eu não gostava de sair pra dançar, essas coisas assim, mas eu ia junto, sabe? Uhum. Né? Porque os meus amigos gostavam e tal, e acabava indo juntos e tal. Qual que era o rolê? Qual que era o rolê? Ah, tinha na época Rariá, tinha. Rariá. Aquela época, né? Eu tinha 16 anos, acho ainda. Tava na Tupi ainda, o pessoal da Tupi. Tinha que ser matinê, né? Bem que você tava se emancipando, mas tinha que ser matinê. E daí assim, eu tinha. E depois disso eu sempre tive amigos mais velhos. Né? Por exemplo, assim, o Amauri, que foi meu primeiro chefe, pô, a gente ia pescar junto, a gente sempre fazia tudo junto. Né? O Jorge também, até hoje, o dono da Hobby Tape, a gente é muito colega. Assim, eu sempre tive amizades de pessoas mais velhas, tudo, né? E, sempre fui bem, assim, né? Gostava de sair, de pescar, disso, mas nunca fui muito baladeiro, assim, Uhum. né? Mas... Pescar é da hora, eu gosto de pescar. Ah, eu gosto, faz tempo que eu não pesco, mas eu gosto. Eu fui sábado, não peguei nada, nem vi Por peixe. isso que eu parei de pescar. Não vi peixe, cara, nem ver, não vi ninguém pegar também. Mas enfim, e quando é que apareceu o relacionamento na tua vida? Assim, eu tô casado há 6 anos, né? Conheci minha atual esposa Ah, faz pouco 7 anos. tempo. Eu tenho um filho de 14 anos, né? Eu fui casado antes, tal, mas Ah, deu tá. certo. E Teu primeiro relacionamento foi 14 anos atrás. Ou isso, mais? foi uns 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. Isso. Aham. Né? Daí não deu certo, separamos e tal. E daí eu conheci minha atual esposa. Faz 7 anos, casamos faz 6. Estamos muito bem, aí estamos... Teu menino gosta desse esquema também, não? Gosta, é viciado. Hoje ele entende mais do que eu, já. Tem 14 anos. É outra geração, né? Ele já vem com chip essa pesada aí. Já, E tem alguma coisa errada com essa geração aí. é. Que ele já sabe muita coisa. Né? Verdade, já nasce sabendo hoje. Eles nascem com o Porque o Wi-Fi acesso é ligado, muito cara. fácil também, né? Tu liga na televisão, tem YouTube, aí... Né? Esse negócio de sair... Na época, quando eu era pequeno, a gente ainda jogava taco na rua, essas Sim. coisas assim, né? Basquete, eu adorava basquete. E... Hoje não, hoje fica mais em casa, e é YouTube, daí, né? É muito fácil de se envolver com essas E é coisas. bastante E informação, né? aprender. Muita informação, Né? né? O que a pessoa se interessa, ela consegue aprender. Uhum. É diferente. Antigamente a gente tinha que guardar dinheiro, comprar uma revistinha, né? E ler a revistinha. Depois de um mês tinha outra para ler. Era muito mais devagar, né? Uhum. Mas voltando ali a falar do Rodrigo CPF, não o PJ. Quando tu... Quando você foi pai, era quantos anos você tinha? 20? 30. Tinha 30? Minha idade, praticamente. Com 30 anos você virou pai. Até os 30 ali, o que você curtia fazer? Antes da responsa. O que era o teu fora trabalho? Que eu imagino que como empreendedor, trabalhava pra um cacete, né? Porque você era responsável pela tua empresa. Não sobrava muito tempo, mas eu sempre gostei muito, assim, de pescar, de viajar, né? De churrasco, essas coisas assim. Esse é teu lazer. Esporte tu não é... Cara, eu jogava muito basquete, mas quando era muito mais novo, assim. Até Ah, que legal. 16, 17 anos, jogava basquete, andava de bicicleta, ia pra praia de bicicleta, e esse tipo de coisa. Né? Acampava, né? Depois de um tempo, eu gostava muito de acampar, em rodeio, essas coisas assim. Sério? Rodeio. Rodeio crioulo. Corrida tinha um rodeio lá em Rio Negrinho, não sei se tem ainda, acho que... É de laçar? Tinha de laço. o crioulo. Que da hora, cara. Fazendo Evaristo, acho que era o nome. Aí eu gostava de ver arrancadão, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei de carro de Fórmula 1, desde que eu era pequenininho, eu via meu pai assistindo. Mas tu já fez isso alguma vez? Não, só andar de karting dentro de shopping, essas coisas assim. Nunca entrou num carro e arrancou com ele? Não, No arrancadão? não. Um colega meu arrancou e eu não cheguei a... Você tá brincando. Você já andou no carro dos caras do Beto Carreiro lá? Não. Pô, Rodrigo, tem que viver mais essa vida aí, Rodrigo. Tem que fazer essas loucuras aí. Eu, porque eu não gosto. Sou um cagão, mas se eu gostasse, você ia dar uma de doido. Os caras iam levar um cartaz lá no Hot Wheels, lá, falar, ó, me leva. Porque tem uns caras que vão lá, os caras sentam o sarrafo, né, bicho? E tem uns carros que dá pra alugar lá, que pega 200 naquelas retonas ali. Mas aqui em Balneário tem muito evento desse tipo, né? Tem ali depois de Balneário, né? Antes do morro ali. Speedway lá, Speedway. Diz que é massa lá os trem. Pô, que da hora. É que naquela época não tinha esse tipo de coisa, né? O Não. máximo que tinha era um arrancadão lá em Mafra, tinha arrancadão. Na minha cidade tinha cavalo de aço, sabe o que é, não? Cavalo de aço. Não. Ainda tem até hoje, eu acho. Cavalo de aço é só carro com tração dianteira? Corcel, Chevette, É traseira. traseira. E aí os caras têm que fazer um 8 na pista. 2 cavalinhos de pau seguidos, assim, sabe? E é bem difícil, parece bem fácil do jeito que eu falei, né? Mas, cara, é pouco carro que entra e faz.
E aí os caras botam de peso pra cacete na frente pra o bagulho girar safe, né? E aí, mas mesmo assim, cara, é difícil. Os caras completam um, o segundo já se perde, faz um C, não faz um 8 certinho. E ganha quem fizer o 8 mais perfeito mais rápido, assim, que é 2 cavalos de pau seguido. O cara fica tentando, assim. Tem uns 2 minutos pra tentar lá. Mas é massa de ver. Vai uns carros que dá na segunda, morre já ali dentro da pista, tem carro. É louco. De gaiola cross também. Sabe gaiola cross? Como? Gaiola cross. Aqui ficou famoso também, a galera aqui nessa região gosta muito, que tem muita trilha aqui, né? Lá a galera também faz, os motorzão de Fusca lá, as gaiola cross. A galera gosta desse bagulho lá. Tem muito evento disso lá no interior. É massa demais. E aí você virou pai com 30 anos. Não é o nome do teu filho? É João Rodrigo. João Rodrigo. Tu quis manter um nome, né? Tá certo. Aí você virou pai, mudou? Mudou os rolês? Mudaram? Já me dá esse spoilerzinho aí pra mim saber se vale a pena. Assim, depois dos 25 anos, assim, quando eu comecei a fazer faculdade, essas coisas assim, eu sosseguei, assim, não era mais de sair, nada assim. Você foi fazer direito com 25? Não, direito eu já tinha 30, uns 27, acho, quando eu comecei, eu acho. Eu me formei com 30 e pouquinho. Caraca. Aí eu tinha feito faculdade de economia antes, eu tinha feito pós em marketing. Meu Deus, cara do céu. Não. Por que será que esse cara não jogava mais basquete? Mas vai jogar que hora basquete? Você tá louco, estudou demais. Quantos diplomas você tem? Eu sou formado no técnico lá do Tupi, né? Eu comecei a fazer o desk, um tecnólogo na época de informática, de processamento de dados. Só que como o currículo era muito parecido, eu acabei parando, eu fiz 2 semestres, só parei. Aí fiz um curso de analista de sistemas e negócios, na época era CETIG o nome, da Sociesc também. Aí estudei mais 2 anos ali. Aí depois comecei a fazer faculdade de economia na Univille. Aí eu fiz 3 anos, parei porque eu queria começar uma pós. Aí fiz a pós e terminei a pós junto com a faculdade, né, de marketing. Aí depois não sosseguei, uns anos depois comecei a fazer direito, né? E daí fiz pós em direito, alguma coisa. Olhando teus diplomas, tem uns 6 na minha conta. Uns 6 ou 7 diplomas. Por aí, contando tudo. Caraca, meu filho. Mas faculdade tem 2, né? Que é não, mas pô, se o teu piá fizer 3 cursos, aí você já tem que dar os parabéns pra ele já. Por 6? Pô, teu piá tá lascado, cara. Pô, se ele tiver que só bater a meta do pai aí, ele tá muito na graxa. Pô, até os 30 o cara fez 6 cursos, tá louco? Fora as pós, tá louco? É bastante coisa. E aí, quando você ficou sabendo que ia ser pai, provavelmente tuas prioridades mudaram um pouquinho. Daí a gente arrisca menos, né? A gente começa a arriscar menos. Todo mundo fala isso, cara. Né? Mas daí assim, eu já tava fazendo direito, já tava mais numa... Quando você foi pro direito, você já tava fora da tua empresa? Já. Entendi. Quando eu saí, eu comecei a fazer faculdade de direito. Né? Aí tava vivendo do teu empreendimento lá, da construção. Isso, eu fiquei uns 2, 3 anos construindo enquanto fazia faculdade, e depois que eu abri o escritório, né? Daí não construí mais, foquei só no escritório. Aí tô há quase 15 anos já advogando. Luco Associados, como é que é o nome? Advogados. Luco Advogados. Aí tem um sócio lá, o Ítalo, né? E daí, final do ano passado, aí que vem a virada de novo, né? Final do ano passado... antes disso, né? No começo da pandemia, quando a gente ficou em casa e tal, eu tinha muita vontade de voltar e fazer alguma coisa com informática de volta. Acabei estudando para desenvolver um serviço na internet de assinatura eletrônica, né? Ainda tem uma empresa, a Dogmo, gera documentos, faz assinatura eletrônica. Eu fiz esse serviço, mas para voltar para a área, tal, o serviço está rodando, tem uma empresa, tal. E isso é o futuro, viu? Tem. Isso é o futuro. A hora que os cartórios acabar, vai ser só isso aí. E daí eu sempre conversei muito com o pessoal que trabalhava comigo, o Sandro, o Andrei, né, que continuaram com a empresa, né? E daí eles trocaram o nome para Box TI depois, mas era a mesma empresa, mesmo CNPJ, tudo, né? E daí, conversando com eles, um dia eles me comentaram que eles estavam para vender a empresa para o Warren Investimentos. Na verdade, foi um processo de acqui-hiring. O que é o acqui-hiring? Eles compram os funcionários da empresa. Toda a mão de obra da empresa. Só que assim, tem os clientes, tem os contratos, né? Eles perguntaram para mim, tu não quer comprar a empresa da forma que vai estar e continuar atendendo os clientes, montar uma equipe? Daí,
Eu pensei assim... É como se eles estivessem comprando o caminhão, mas não os lugares de entrega. Os locais de entrega, tipo, por onde esse caminhão passava, ficaria separado e independente. Mas o caminhão agora passa de uma nova empresa. Né? Eles compraram por quê? Porque eles tinham um time alocado lá dentro da Warren, né? Na época eles estavam com 27 pessoas, se não me engano. Aí a Warren fez uma proposta para eles, para puxar todo mundo e tal. E daí eles vieram perguntar para mim se tinha interesse. Aí eu fiquei pensando uns 10 minutos. Daí, porra, eu acho que eu quero, pensei. Daí começamos a conversar e tal, né? Daí eu comprei a empresa de volta, né? Porque daí a empresa já tinha um valor maior também, né? Por conta dos clientes que tinha. Tu comprou na alta, meu irmão. Só que assim, eu comprei numa situação que a empresa existia, tinha os contratos, tudo. Só que não tinha nenhum funcionário. Ficou um funcionário só, o Christopher. E tinha os clientes para atender. Muitos? Tinha. Quando você quando a Warren? É, o Warren. Warren, quando eles compraram a empresa, vocês estavam com quantos funcionários? 27 eles tinham. Eles estavam com 27. Aí... Caraca, mano, era uma... É uma equipe grande. Né? Aí, assim... Pra recomeçar, eu digo, né? E tinha contratos para cumprir com os clientes, tem sistema rodando, né? Tem compromisso de horas, tem cliente que tem lá 150 horas contratado e a gente tem que entregar isso. A hora que dá um problema ou quer uma melhoria, tem que ter a pessoa para fazer isso dentro daquele mês. Né? Tinha vários clientes nessa situação, tem até hoje. E daí eu fiquei com uma pessoa, né? O Christopher, e com a missão de montar uma equipe nova. Isso a gente começou a conversar em novembro, final de novembro. Me parece que o curso de gestão de pessoas você não fez. Não, esse eu não... Aí, final de novembro a gente começou a conversar. Começo de dezembro já batemos o martelo e já comecei a contratar algumas pessoas. Contratei 2 primeiro, né? O Márcio e o Genilton. Para começar a aprender junto com a equipe que estava aqui, ia ficar até janeiro. Tinha um período de transição. Tinha uns 45, 60 dias ali. Caraca. Que ia, né? Aí aos poucos uma parte já ia indo para lá, né? Mas ficou alguns chaves assim para ensinar e tal. E daí em janeiro a gente tinha uns 5 contratados, 5, 6. Só que assim, tive que contratar ali entre Natal e Ano Novo, né? Não tinha experiência com contratação, estava fora da área há 15 anos. Eu não sabia nem o que procurar nas pessoas direito. Entendeu? Você diz tecnicamente também? Tecnicamente, principalmente tecnicamente, porque 15 anos nessa área de informática fora... Não, mudou tudo. 2 anos já muda tudo. Nossa, bicho. E daí foi o cara tem o conhecimento em HTML, você fala assim, legal, tá contratado. Daí assim, daí tem a questão de ir atrás, né? Eu conversei bastante com os sócios, eles deram bastante apoio, né? A gente ainda continua em contato, né? Só que é difícil, né? A gente conversando, no começo era eu que fazia as entrevistas com o pessoal, eu e o Sandro, que foi um dos antigos sócios também, né? Mas aí eu fui pegando e graças a Deus, assim, as primeiras pessoas que eu contratei, alguns acabaram virando sócio nesse período, né? O Christopher que virou sócio, o Márcio, que foi a primeira pessoa que eu contratei, virou sócio também, tendo depois de uns meses, né? Isso faz 6 meses atrás, né? Mas digamos 2, 3 meses depois eu já puxei eles como sócios também, porque o Márcio era muito forte tecnicamente e o Christopher é muito forte com o relacionamento da equipe, essas coisas assim, ele que fazia as cerimônias, né? Por exemplo, assim, hoje na empresa, todo dia a gente faz reunião 2 horas, onde a gente passa o que é as daily, que a gente chama, o que cada um está fazendo, se alguém está com alguma dificuldade, né? Para auxiliar, né? Todo dia a gente faz, ele que é responsável por essas reuniões, né? Todo mês a gente faz um evento da empresa online. E outra, a empresa é 100% online hoje. Tem 4 pessoas aqui, hoje a gente está com 15 desenvolvedores, 4 são aqui de Joinville, o resto tudo do Brasil inteiro, 100% online. Com as ferramentas. Caraca, mano. Eu tenho o filho de uma colega minha, ele presta serviço para uma empresa chinesa, na qual ele nunca pisou. Há muitos anos já. Aqui a gente tem gente do Ceará, tem 2 do Ceará, tem de São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Paraná, tem um monte de... Caraca. Assim, por um lado é bom porque é fácil tu contratar, né? Sim. Porque assim, a gente não tá limitado a Joinville. A gente faz contratação, eu comecei fazendo contratação pelo LinkedIn, anunciava as vagas ali, cada vaga vinha 40 currículos, daí tu tinha que filtrar
às vezes 1, 2, naqueles 40 currículos, Uhum. né? Isso com o tempo que eu fui aprendendo e tal, mas graças a Deus todas as pessoas que eu contratei até hoje, né? Um só acabou saindo, né? Mas tem 15 lá que já estamos há 6 meses, somos uma equipe, né, bem concisa, né? Todo mundo participa, tecnicamente são pessoas ótimas. Uhum. Hoje, então, mas vocês têm uma sede hoje? Tem ali no Hanover, no edifício Hanover. Ah, Junto legal. com o escritório da advocacia. Tem uma sala que... Aí você tá. Mas assim, é uma sala onde a gente tem um servidor lá só, né? Tem, Uhum. tem as mesas, tem 4 pessoas aqui em Joinville, mas todo mundo trabalha em home office. Remotamente. Né? Eventualmente a gente faz uma Se encontram. reunião e tal, mas é muito raro mesmo. Isso Que louco. aconteceu 2, 3 vezes até agora. Foi... Cara, mas é muito legal isso, né? E a pandemia empurrou muita empresa para esse meio, né? Que, cara, pena que muita gente não enxergou ainda o quanto isso otimiza, traz qualidade, né? Claro, aí tem a questão, de saber com quem você tá lidando também, né? Porque daí você também para perder um funcionário bom, tem funcionário que funciona melhor dentro da dinâmica, dessa dinâmica Mas, assim, corporativa. eu acho que nesse sentido, assim, a gente conseguiu, né, desde antes de eu entrar na empresa, né, eles conseguiram resolver muito bem isso, com ferramentas e tal. Por exemplo, a gente tem um ambiente onde o pessoal trabalha, cada um tem sua mesa, é que nem se fosse um jogo, cada um tem o bonequinho, né, cada um fica trabalhando na sua mesa. Se quer conversar com alguém, tu leva o teu bonequinho do lado, já abre o canal de áudio, de vídeo, tu conversa, compartilha a tela. Tipo um The Sims. Tipo um The Sims, assim. E isso facilita muito, né? Tem coisas... Às vezes é mais fácil reunir pessoas ali do que presencialmente, até. Sim. Né? Tem algumas situações que a gente vê, assim, que é muito cômodo, né? E eu acho Depois que acostuma com isso... Eu acho que esse tipo de coisa também torna um processo mais prático. Um processo pessoal, as reuniões pessoais, os encontros pessoais, eles tendem a não ser tão prático, tão objetivo. Porque afinal de contas, você está junto, você também não pode ignorar o fator humano que está envolvido, né? Uhum. Aí quando você está se encontrando remotamente, é problema e solução, né? Eu acho que é até mais objetivo os processos, as reuniões, acaba não sendo também aquela coisa... eu vi alguém falando esse tempo assim, muita reunião, e tem gente que eu não sei o que tá fazendo, tem gente que veio pra reunião porque tem uma reunião marcada, mas ela não faz parte daquele assunto, ela não tem solução, mas ela foi convidada pra estar ali, ela tá ali, sabe, perdendo tempo dela tá fazendo alguma outra coisa, porque as empresas ainda não têm a visão de otimizar, né? Uhum. Os processos e tudo mais, né? E eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de ambiente virtual faz o cara, pô, só vou procurar se eu precisar realmente. Nós vamos... E é muito fácil, assim, às vezes tu não chama alguém, mas tu precisa de alguém na reunião, em 1 minuto a pessoa tá ali, se ela não tá em outra reunião, chama e começa a participar. Isso. Né? Às vezes fica 5 minutos ali, resolve, já parte para outra coisa, né? É diferente de um ambiente físico. Você tem que marcar um evento. Tem que esperar, tem que marcar um evento, a gente perde 1 hora às vezes para resolver né? Pra acertar os horários de todo mundo. É verdade, cara. Fácil hoje, eu acho que otimiza muito. E aí vocês ganharam esse selo internacional. O GPTW, ano passado o pessoal já tinha conquistado esse selo, né? É uma pesquisa que é feita com todos os funcionários, um questionário, né? Perguntas objetivas, subjetivas. E daí, em cima disso, se a pessoa consegue média acima de 7, já ganha o selo. Porque é uma coisa meio difícil de conseguir. Assim, ó, além disso, o GPTW tem uma série de consultorias e coisas para ajudar as empresas a melhorar essa questão de relacionamento com o funcionário, né? Uhum. E ano passado a gente tinha conseguido 90 pontos, 93 pontos, já no GPTW, que é uma nota altíssima. Né? 7 passa de ano, 90 vocês tiraram no passado. 93. Caraca. As 150 melhores empresas do Brasil, a média das 150 melhores empresas do Brasil é 90. Uau! E a gente tirou 93. Né? Nessa época eu não estava na empresa, mas por conta da cultura forte, né? Uhum. Que a gente trouxe de lá, desde que a gente tinha lá 10 funcionários, começamos a fazer sistema de CRM, né? A gente já foi formando isso e eles muito bem vieram trazendo isso ao longo desses anos que eu fiquei fora. É uma cultura da empresa. E melhoraram muito, né? É mais uma questão da cultura mesmo, de um ajudar o outro, de um precisar, de ter liberdade, né? Pô, a gente não cobra horário, né? A pessoa,
quer levar alguém no médico, vai. Às vezes avisa se tem alguma reunião, alguma coisa assim, mas todo mundo tem muita liberdade, Uhum. né? E o pessoal acaba... assim, o pessoal participa muitas vezes na tomada de decisão, coisa assim, e acaba tendo um senso de pertencimento com a empresa, né? E isso Uhum. acaba ajudando bastante. E é legal. E daí, assim, aí quando eu entrei na empresa final do ano passado, tinha uma preocupação muito grande da gente manter esse selo, né? Porque ia ser uma prova que a gente cumpriu a missão, pelo menos, né? Transicionar direito, né? Em relação aos funcionários, a gente conseguiu, se conseguisse renovar o selo, é sinal que a gente conseguiu manter a cultura forte, né? Manter a satisfação do pessoal. E eu tinha uma preocupação muito grande com isso. Daí, em julho, agora a gente foi fazer a certificação de volta. Aí o pessoal tudo participou, 100% da equipe participou. E ficamos com média 97 de 100. Tá, mas quantas empresas no Brasil tem essa média? Isso eu não sei te dizer. Eu sei que a média das 150 melhores é 90. Tem empresa que tem média 100. Eu já vi No Brasil? No Brasil. Mas a gente, assim, mesmo tendo essa renovação Mas é total comprado, da equipe... Às vezes é comprado. Eu acho que não, Os caras da GPTW amanhã chega o processo, os caras. Mas eu já tenho advogado. E daí foi uma surpresa muito grande, assim, a nota que a gente tirou, né? Caraca, 97, mano. Se tirasse. Porque, pô, não é sobre. Beleza, ano passado a nota foi boa. Mas aconteceu muita coisa do ano passado pra cá, né, cara? A empresa, vocês venderam 99% do time, você voltou pra empresa. Uma transição muito louca, né? Mas isso aconteceu em parte também por mérito dos antigos sócios que mantiveram essa cultura, melhoraram, né? Criaram os procedimentos da empresa, a questão de valores. Mas muito legal por vocês terem transicionado direito, né, mano? Isso foi um desafio bem... E também de valorização, cara. Assim, só o que você falou ali sobre a galera que vocês puxaram pra cima, pra sociedade da empresa, já mostra que, cara, vocês honram quem honra o negócio, sabe? E isso é um valor, cara, inestimável. A gente sabe que tem gente dentro de empresa aí que tá dando sangue, literalmente, cara, pela assim, empresa e tá lá, cara. Mas mais assim, um. É muito bom a gente ver o pessoal assim que começou. Pô, a gente tá 6 meses com essa equipe, 7 meses, vai fazer 8 agora. Mas assim, gente que tá crescendo assim a olhos vistos, né? A gente pela questão de um ajudar o outro, sabe? Ela é uma equipe muito unida, né? Pô, alguém tá com uma dificuldade, já vai, chama, a pessoa faz questão de ajudar, todo mundo quer ajudar o outro, né? Isso eu acho que o principal ponto que faz a diferença na empresa, acho que é isso aí, todo mundo querer ajudar um ou outro. É colaborativo mesmo. Mas o que é avaliado nesse GPTW, assim, de maneira grosseira, assim? Porque deve ter um monte de coisa, mas assim, de maneira geral. Tem algumas linhas que eles questionam, né? Por exemplo, comunicação da empresa com o empregado, né? Da valorização, se é tratado de alguma forma discriminatória, se tem, por exemplo, né? Às vezes a empresa valoriza alguém por uma questão política, porque é amigo do dono, aí vai, né? Esse tipo de coisa. Os amigos do rei. Os amigos do rei. E isso eles avaliam para ver se... Porque isso tudo faz parte do sentimento que o colaborador vai ter com a empresa, né? Tu tem que estar num lugar que tu se sente bem, que tu sabe que tu é respeitado, que tu sabe que tu é valorizado, né? E dentro dessas linhas eles fazem uma série de perguntas tal para tentar puxar um indicador ali se de fato a empresa é boa ou não para se trabalhar. Que louco. Você sabe alguma empresa gigantesca que tem um índice de vocês, assim? Que a galera teria como uma referência? Cara, eu não lembro. Eu não me recordo. Porque é muito louco. Eu lembro que tinha uma... acho que... Cara, eu não lembro. Eu sempre esqueço qual é o nome da revista, cara. Será a Época? Não lembro. Qual era a revista que trazia, né, as melhores empresas. Você S.A., eu acho. Que era mais voltado a trabalho, assim, eu acho. Que trazia as melhores empresas pra se trabalhar. Era muito louco, né, cara? Tipo assim, pô, a empresa tá ali, bicho. Você tá louco? A empresa tá ali e não tá no... Como é que é? Como é que é? Não, aquele site lá do... Quando você tem problema, que a galera abre que é o Procon Popular. O cara tá bem ranqueado lá e vai ver lá a lista. Empresa boa pra trabalhar, mas pior pro cliente. Mal avaliado pelo cliente. Mas é muito louco estar num ranking desse, né? E isso gera algum tipo de... muita gente acaba procurando vocês, isso gera algum tipo de
sei lá, cara, de sedução pra galera do mercado olhar pra... Tem empresas que valorizam isso, porque isso acaba, de certa forma, refletindo para o cliente, né? Se o pessoal que trabalha lá trabalha feliz, trabalha, né, quer crescer na empresa, vê um futuro na empresa, vai querer que a empresa trate bem o cliente e acaba refletindo automaticamente Executa bem o nas trabalho. relações comerciais depois. Né? Aham. É. Mas não aparece os currículos agora? Tipo assim, ô, estamos precisando de alguém. Às vezes aparece, às vezes sempre. Oi, sumido. Que massa, que massa. Assim. E eu fico muito feliz, cara, de saber que tem empresa aqui na nossa cidade. Eu realmente não entendo nada desse ramo, não entendo nada desse tipo de área, mas é muito louco que é um processo que é muito mais digital, muito mais sistema, mas o que faz vocês ganhar um selo é uma coisa que é muito mais humana, né? E, pô, deve ter um monte de empresa que trabalha 100% com relacionamento, 2% com sistema e não consegue ter um selo desse, né? Muito louco mas, isso. Assim, até isso tem um reflexo na parte técnica também, porque hoje é muito fácil um desenvolvedor sair de uma empresa para outra. Tu consegue trabalhar de casa em qualquer lugar do mundo, que nem tu falou que tem um colega que presta serviço para uma empresa da China e nunca teve lá, né? E assim, isso tem um valor muito grande para a empresa, tu conseguir manter os empregados motivados, tal, a equipe motivada, né? Porque acaba te dando uma estabilidade, né, técnica na empresa. Uhum. Né? Isso reflete para o cliente também. Porque se a empresa é um lugar ruim para se trabalhar, o giro é muito grande, né? Tu tem que gasta com treinamento, a satisfação do cliente cai, né? Porque são pessoas novas, né? Isso foi um desafio muito grande no começo, porque assim, ó, os primeiros meses foram difíceis até em relação aos clientes também, porque a equipe não conhecia, né, os sistemas, tal, e foi uma Adaptação. fase de adaptação, de aprendizado, né? Mas até por conta dessa motivação da equipe, isso foi acelerado, essa questão da relação cliente, dos desenvolvimentos, tudo. Que massa. Que massa. E, cara, fiquei bem feliz mesmo quando recebi a indicação da história da empresa, e dessa questão do selo, dessa questão da nota que tinha sido bem alta e acima, fora da curva até, né? Sem saber dessa história toda, né? Sem saber de que começou muito cedo, começou com... Vou falar bem, um adolescente, ou 2 adolescentes criando um negócio. E esse negócio até hoje, você ter se distanciado e voltado. E fico muito feliz por ser uma empresa daqui, cara. Ser uma empresa daqui, com certeza, isso gera referência, né? A gente que no Incomum, a gente sempre fala sobre voos que influenciam outras pessoas a voar, aviõezinhos que influenciam outras pessoas a voar. E, pô, empresas assim influenciam, cara. Claro, né? Precisa de uma assessoria de imprensa para que essas histórias cheguem, mas quando chegam, geram impacto na outra... A história tem que existir, né? Exato. Existir, né? Mas gera isso de outras empresas, pô, por que não? Por que não a gente buscar essa qualidade, essa satisfação dos nossos... Porque, cara, isso como você falou, os meus funcionários, meus colaboradores, o coração da empresa funcionando bem, o atendimento vai ser bom, o cliente vai ficar satisfeito, tipo, vai ser... O resultado é bom, né? Mas para quem olha muito para o número, para quem olha muito para enfim, para um gráfico e para um lucro, às vezes acaba esquecendo dessa peça fundamental em qualquer processo, que é a peça fator humano, né, cara? E é muito legal saber da história, saber que a história está sendo, pô, você transicionando a empresa agora para esse novo momento e já está acontecendo isso, imagina como vai ser daqui para frente. Eu queria te perguntar, para saber como é que você está em relação a isso, porque você se desligou, ficou afastado, o quê? Quase 15 anos? Quase 15 anos. Quase 15 anos. Como é que tá o teu coração agora em relação a isso? Porque você voltou pro negócio, voltou como aquele moleque de 16, não? Cara, acho que é quase isso. Esse dia eu tava até falando com a minha esposa, né? Ela teve uma participação grande nesse processo também, porque... Ela falou que não. Não, ela sempre me apoiou, né, a Fernanda. Ela tem o negócio dela também, ela sabe como é que é essas questões de... Né? A gente é muito empreendedor, assim, desde cedo eu sou empreendedor. Ela também, né? Ela tem um negócio dela já faz quase 15 anos também. Ela é professora de balé, tem uma escola de balé clássico. Nada mais violência do que isso, né? Ela é formada pelo Bolshoi, né? Tem uma escola ali. Que legal, cara.
E daí ela E sabe. tu casou né? com a bailarina, cara? Casei com uma bailarina. Que loucura. Isso aí era improvável mesmo. É, e assim, ela me apoiou muito no começo, e assim, foi uma decisão difícil no começo, porque o tempo que eu tava fora e o desafio que eu ia ter ali para montar a equipe, Uhum. né, eu fiquei umas noites sem dormir ali pensando e mas como eu gosto de um desafio, de uma coisa difícil, de um problema, né? Esse é o segundo essa semana já. Ontem o Jonas esteve aqui com a gente, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, eu gosto de um desafio, viu? Ah, Peguei os caras, como é que é? Se falar duvido, um abraço. Não pode falar duvido pra esses caras. E daí ela me apoiou muito no começo, assim, e, né, em termos de tempo, de ajuda em casa, de trocar ideia, tudo, né, e foi muito importante, assim, foi um dos motivos pelo qual eu fiz também, porque se não tivesse esse apoio, não tinha como fazer, né, porque Muito mais. muda a vida, né, Muito, cara. e assim, eu continuo com o escritório de advocacia e tô trabalhando 4, 5 vezes mais do que eu trabalhava antes. Não, mas faturamento com certeza tá brilhando. Um dia vem, Ô, Rodrigo, e é bom que se der algum problema jurídico agora, você já tem mais know-how, né? Já tem uma nova. Já presta assessoria jurídica junto, coloca no pacote junto. Eu continuo, né, com as duas atividades, né, porque assim, eu não trabalho na área técnica da empresa, porque eu não tenho mais conhecimento para isso. Eu trabalho na parte administrativa da Box, né, Uhum. Contrato pessoal, né, participo de todas as reuniões que eles fazem, né, que a gente faz, as reuniões diárias, eu converso com o cliente, né, eu faço bastante coisa. O líder facilitador, você tá entre o cliente e a empresa, e o funcionário, né? E eu continuo com o escritório de advocacia, tem um sócio lá, tô mais afastado agora um pouco, né, mas tem os clientes. Às vezes chega uma calzinha pra sempre. vestir o paletó aí lá no fórum, não? Não, ainda não, tá na cadeira lá. Ô, Rodrigo, que dica que você daria, cara, falando agora sobre a tua história aí de... Eu nem te perguntei quantos anos você tá, cara? 45. 45, tá bem pra caramba, 45 anos. Ainda bem que você saiu do negócio ali 15 aninhos pra não envelhecer muito. Tá com 45 anos. E são quase 30 de empreendedorismo, cara, parando pra pensar, né? Porque abrir seu escritório também é empreender, né? Seja lá do que for, cara, não tem... Aqui no Brasil é um lugar... Ontem eu tava conversando com o Jonas aqui, ele falando... O Brasil é um lugar com muitas dores, né? Então, assim, se encontrar um jeito de empreender aqui no Brasil, se tiver um pouquinho de sensibilidade, tu encontra um jeito de uma dor para você sanar e logo empreender. Mas, ao mesmo tempo, é muito pesado empreender no Brasil. É um risco muito grande, dependendo do que seja lá o que você vai empreender ainda, você tem um estado para você arrastar nas costas. Sócio, né? Um sócio que você não convidou para brincadeira. E aí, oscilações do mercado que você não tem noção do que pode acontecer, né? As variáveis, né? Mas, assim, baseado nesse tempo que você tem de empreendedorismo, são quase 30 anos, 20, tem que fazer uma festa quando é 30 anos de empreendedorismo lá no Sebrae. Que dica que você daria, cara, para quem quer empreender, para quem tá pensando nisso, quem tá titubeando com essa parada de olhar se o vento tá favorável ou não, tá enxergando uma dor e de repente tá mais com o pé atrás por saber que vai ter um monte de ônus assim? Cara, a coisa mais importante eu acho que é começar, né? Às vezes a pessoa fica naquela, às vezes tem um emprego, né, tem uma estabilidade, mas tem aquela ideia que fica incomodando, fica cutucando na cabeça, tal, e pô, o cara deixa o tempo passar e não começa, daqui a 10, 15 anos o cara vai olhar para trás, porra, eu devia ter feito aquilo, né? Quer dizer, porra, quando o cara acredita naquilo, o cara tem que fazer. Não pode deixar para depois, né? Às vezes, claro, tu tem uma família, tu tem que, né, criar um ambiente para aquilo, tu tem que ter condições de se manter, tudo, mas tu sempre tem alternativa, né? Tu não precisa muitas vezes tu abandonar o emprego para começar a empreender, né? Depende da área, claro, mas o importante é começar, é conversar com os outros, é trocar ideia. Às vezes, assim, quanto mais a gente conversa, mais a gente pega a ideia de eu leio muito, assim, eu assisto muito noticiário, leio muito artigo, muita matéria, e a gente acaba ficando antenado, e às vezes a gente eu tive várias ideias nesse período que eu estava fora, né, que eu começo a pesquisar, e depois eu vejo que não vale a pena, né, e acabo não fazendo. Só que tu tem que ter essa iniciativa, tu tem que começar, tu tem que ir atrás, tu tem que investir teu tempo, se movimentar, para pelo menos ver se aquilo vai ser bom ou não, né? Às vezes a pessoa tem a ideia, pô, quero abrir uma loja disso, mas fica só nisso. O cara não perde tempo, não investe indo pesquisar, indo na rua ver como é que tá as concorrências,
né? O segredo é tu começar, cara. Depois que tu cai nisso, nessa tua ideia, tu começa a vestir mais essa ideia, daí tu vai tomar as tuas decisões e fica mais fácil. Uhum. Mas se o cara não começa, não... Tem que começar. Tem que começar. Queria que você completasse uma frase agora aqui, ó. Essa aqui eu vou te pegar de surpresa, mas acho que você vai desenrolar bem. São quase 30 anos aí. A frase é a seguinte: empreenda, mas nunca... Mas nunca pense que vai ser fácil. Porque não é mesmo. Não é mesmo. Né? E às vezes, assim, tem muitos casos, assim, que, né? Eu mesmo, quando comecei, passei vários anos penando que não tinha dinheiro nem pra, né? Quando tu começa, geralmente, o negócio, pra tu ter uma estabilidade, tu vai ter que esperar 5, 10 anos. Tu tem que estar preparado pra isso. Né? Não pode... E tu tem que acreditar na tua ideia, cara. Né? Porque se tu não acreditar, tu faz que nem a maioria das pessoas acaba fazendo, né? Fecha a empresa depois de meio ano, depois de um ano. Né? Tu tem que acreditar e tu tem que estudar, tu tem que ir atrás para ver se de fato, né? Não basta só também acreditar cegamente e achar que vai dar certo e não fazer a coisa direito e vai quebrar do mesmo jeito. Uhum. Né? Mas tu tem que acreditar e investir naquilo. Né? Dinheiro, investir tempo, investir, né? Paciência. É o lance que o pessoal às vezes desiste porque diz que o vento não tá favorável, né? Existe uma frase que diz, às vezes não é o vento que não tá favorável, é você que tá com a vela errada. Então esse conhecimento vai te fazer ter a vela certa para aquele tipo de vento, né? Para você poder seguir, né? Pra você poder correr. E é muito fácil, assim, às vezes a gente vê alguém que abriu um negócio lá e deu certo, né? A gente nunca sabe o que a pessoa passou. Quantas vezes ela não deu certo antes de dar certo. A gente vai ver o sucesso, né? E assim, ó, tu vê os grandes sucessos aí, geralmente não é o primeiro negócio que a pessoa abriu. É verdade. Né? O terceiro, quarto, quinto. Né? Isso é normal. E teve cara aí que vendeu o negócio na baixa. E aí, quando deu a alta, ele não alcançava mais pra comprar de volta o negócio. A gente desistiu cedo demais, né? Desistiu cedo demais. E às vezes assim, acaba essas baixas que dá, às vezes são oportunidades, né? Uhum. Né? Às vezes é alguma coisa que tu pode fazer diferente ali que tu sai na frente dos outros depois. Exato, porque você já tá meio caminho andado, né? É só uma visão diferente, né, do negócio ali. Legal demais. O Rodrigo, você é um cara que gosta de viajar, não? Gosto de viajar, faz tempo que eu não viajo. Faz tempo que você não viaja? Uma vez que eu viajei, assim, de pegar o carro, eu sempre gostei bastante de viajar de carro, né? Tu gosta de dirigir? Foi antes gosto de dirigir. Antes da pandemia ainda, acho. Depois da pandemia, não... Qual que foi a viagem mais louca que você já fez, hein? Mais massa, assim, que marcou a tua vida? Cara, uma que eu nunca vou esquecer, uma vez que a gente tava com os colegas, um pouco depois da Tupi, eu acho que a gente pegou o carro e fomos pro Rio de Janeiro assistir Flamengo e Fluminense, a final da Taça Guanabara. Mas decidimos de manhã, saímos à tarde, viramos a noite dirigindo e chegamos lá, assistimos o jogo e voltamos. Meu Deus do céu. Você torce pro time? Eu não torço pra nenhum. Eu torço pro Jack quando joga, né? Mas não tenho nenhum time, assim, eu não acompanho muito futebol. Você foi pelo rolê. Nossa, você já foi num clássico indo pra ver o pau fechar, era 2 palitos também, né? Tá machucado. Foi engraçado, aí tinha um... E vocês foram na torcida de quem? Eu fiquei do Flamengo. Tu do Flamengo? Daí tinha um pessoal que torcia pro Fluminense e a gente disse, depois a gente se encontra naquela estátua ali na frente do Maracanã. Aí fomos em 2 carros, né? Eram umas 7, 8 pessoas, eu acho. Aí acho que o Maracanã inteiro combinou de se encontrar na frente da estátua. Sério, cara? Porra, até achar o pessoal. Mas foi muito engraçado. Foi muito legal. Num carro só foram? Não, em 2 carros. Foram em 2 carros. Mas que rolê, né? Que rolê aleatório pra caramba, né? E qual que é a viagem que você sonha em fazer muito, fazer assim? Cara, fazer uma viagem assim de um mês, assim, pra Europa, alguma coisa assim, pra desligar completamente. Isso eu quero fazer, não fiz e quero Uma mochilar? Tu quer mochilar, não? Tu quer aquela de hotelzinho? Não, é um misto, né? Tipo, alugar o carro, se virar sozinho, né? Alugar o carro, viajar e tal, e com a esposa e tal. Massa. Família, filho. Massa demais. Tem algum outro lugar no mundo onde você moraria? Não. Eu não penso em sair de Joinville. Sério, cara? Sério mesmo. Garrado. Já foi pra Europa alguma vez, não? Não. Não? Essa seria a primeira. Daí seria a primeira. Que louco. Deixa eu dar uma dica aqui pra galera pra
A galera que quer ir para a Europa, você quer conhecer um dos países aí que é um dos destinos preferidos aí de todos os turistas, um lugar onde recebe muito bem os brasileiros, afinal de contas, nos colonizaram. Eu estou falando de Portugal. Você quer conhecer esse país fantástico, com uma cultura riquíssima e ser recepcionado e guiado por dois brasileiros, uma joinvilense, inclusive a Carla, e o Carlos, paulista, 2 brasileiros que estão lá em Lisboa. O pessoal da Lisboa Espera por Ti vai fazer um tour perfeito para você. Você está pensando em ir para a Europa, está pensando em passar por Portugal, procura o pessoal da Lisboa Espera por Ti. Eles vão fazer essa viagem ser inesquecível e incomum. Já segue eles no Instagram, Lisboa Espera por Ti Tours. Segue eles lá, vê todos os conteúdos, um monte de curiosidades sobre Portugal. Tenho certeza que vão gostar. Passeio de tuk-tuk e tudo mais. Uma viagem comum é com a Lisboa Espera por Ti. Rodrigão, é desejo do fundo do meu coração, cara, que você consiga aí realizar todos os seus sonhos, você consiga fazer essa viagem, você consiga descansar, você não chegue no ápice de largar os bets de novo, tá? Que você tenha muito sucesso e, acima de tudo, cara, que a empresa de vocês continue impactando de maneira positiva a vida das pessoas, e de todas as pessoas com quem vocês trabalham e principalmente as pessoas que vocês atendem, porque isso aí muda o mundo, cara. Empresas assim mudam o mundo. Trabalhando, fazendo o seu, mas fazendo do melhor jeito possível, cara. Isso aí muda o mundo. E muito obrigado por esse tempo, cara. Foi bom demais conversar contigo, conhecer a tua história. Gostei, primeira experiência. Não doeu, viu? Não doeu. Foi de boa, de boa. Obrigado demais. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe demais vocês. Vocês têm Instagram, não? Lá da Box, não? Tem, _BoxTI. _BoxTI. Segue lá, conhece a empresa, vê como é que funciona essa empresa. E se você é da área, de repente, manda um currículozinho, uma mensagenzinha no direct. Isso. Vai que brilha alguma coisa para você. Trabalhar numa empresa 9.7 de média, de qualidade, você tá de brincadeira? Isso aí é para poucos. Deus abençoe vocês, um forte abraço e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.